Que nessa manhã você possa ser cheio da presença de Deus. Aleluia. Diz assim, João 5. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. E existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste já estava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a primeiro, e ao entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você deseja ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E naquele dia, que era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhe disse: em verdade, eu vos digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Vamos repetir o verso 19. Em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso espírito nesta manhã, que o teu espírito possa comunicar com o nosso espírito, e o espírito trazer esta palavra ao nosso intelecto e ao nosso coração. Não ministre a nossa alma primeiro, Senhor, e nem o nosso intelecto, mas ministre primeiro ao nosso espírito, para que fique impresso no nosso espírito, e o espírito que sujeita todas as coisas, sujeite o intelecto, sujeite as nossas emoções à tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fique à vontade na casa do Pai. Aleluia. Quantos já ouviram falar desse texto? Amém? Provavelmente todos nós aqui já ouvimos pelo menos uma vez falar desse texto. Interessante que quando nós meditamos, eu fiz questão de ler todo o texto. Eu gosto de fazer isso quando ministro, para você ver todo o contexto da palavra. E é muito bom para que você possa ver que nós não estamos aqui manipulando o texto para você ter uma compreensão, para a gente defender uma ideia, mas nós lemos o texto para que possamos extrair do texto a verdade que há nele. E existe uma verdade muito poderosa nesse texto. Você pode ver alguns fatos nesse texto. Primeiro, ali
nesse texto era uma região onde era a porta das ovelhas. Então era ali um local de entrada e de saída. Para quem não sabe, Jerusalém, né, ela é cercada por muros e ela tem várias portas, que são acessos que facilitam você se mover dentro da antiga Jerusalém. E até hoje, nos dias de hoje, quando você for a Israel, em nome de Jesus, receba essa profecia. Quando você for a Israel, amém, você vai poder ver essas portas lá, e você pode passar por alguma dessas portas, como eu e minha família passamos. E elas são meios de você se localizar, se situar e facilitar, porque são canais que se unem entre si. Então é um local de fluxo. E se você perceber, Jesus até ficou incomodado depois da cura, e ele saiu daquele local, porque havia muitas pessoas ali. Havia um fluxo muito grande de pessoas ali. E ali no início do texto fala que havia muitos doentes, havia cegos, coxos, paralíticos e muitos enfermos. Interessante, primeira coisa que chama a atenção nesse texto: tinha muitos enfermos, mas Jesus curou um em especial. Primeira coisa interessante nesse texto é isso. Segunda questão interessante nesse texto é que no versículo 8 e 9 tem um segredo aqui nesse texto. Primeiro, na verdade, no versículo 6, no final do versículo 6 ele fala: você deseja ser curado? Primeira coisa, havia muitas pessoas, muitas enfermas, um só foi curado. Olha que interessante isso. Me remete também àquela mulher do fluxo de sangue. Mas uma multidão te aperta e o Senhor fala que alguém te tocou? Eu falo que alguém me tocou porque alguém me tocou de uma forma diferente. O fato de você ter uma necessidade e você estar diante do Senhor não significa que você vai receber favor de Deus. Segundo, fato interessante: Jesus sempre vai instigar em nós, mais do que a cura física, uma cura lá dentro da nossa alma e da nossa compreensão. Porque a enfermidade, quando uma pessoa tem uma enfermidade por muitos anos, a maior barreira não é Deus curar o corpo dela, mas curar a consciência dela, que foi condicionada a viver com aquela doença. Quantos entenderam? Por isso que quando nós oramos por alguém doente, a primeira coisa que nós falamos é: faça aquilo que você não podia fazer. Porque na cabeça da pessoa que ficou tanto tempo doente, ela pensa: eu não posso fazer isso. Ela tem um diagnóstico do médico, ela tem um médico, ela tem pessoas durante todos aqueles anos dizendo para ela: você não pode fazer isso. E de repente ela está diante do Senhor, e o Senhor pode curá-la, e o Senhor quer que ela faça exatamente aquilo que disseram que ela não podia fazer. Então Jesus, ele pergunta no final do verso 6: o que você quer? Você deseja ser curado? E ele responde dando uma justificativa: não, eu até desejo, mas sempre quando eu vou entrar no tanque, alguém entra na minha frente. Aí, interessante que no verso 8, Jesus ele faz uma oração muito diferente. Jesus não fala assim: ó, seja curado, simplesmente, olha, receba força nas tuas pernas, você que é coxo. Jesus só fala para ele assim. Jesus confronta não a doença, presta atenção, ele não foca na paralisia na perna daquele homem, ele foca na barreira que aquele homem tinha na sua mentalidade, na sua mente. Ele diz assim: pega o seu leito, levante, pega o seu leito e vá embora. O que Jesus está falando? Ele não está falando para enfermidade, olha, paralisia, dor, saia do corpo dele. Ele está dizendo assim, ó: obedeça o que eu estou te falando, faça aquilo que você não poderia fazer. O resultado de uma cura, de alguém que tem uma paralisia, é o que? Se mover. Então Jesus, ele não foca na enfermidade, ele foca já no resultado da cura. Ele fala: levanta, pega aí o teu leito. Ele diz para ele: levanta, pegue o teu leito e ande. Isso trouxe a libertação e a cura para esse homem, porque no verso 9, olha o que diz. O verso 9 não fala que o homem estava curado. O verso 9 diz: imediatamente o homem, aqui está o grande segredo, ele se viu. O que significa isso?
O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que você espera e convicções de fatos que você ainda não viu no natural. Quando Jesus falou: ei, você não está entendendo, não se trata da água ali, levanta, pega o teu leito e vai embora. Quando Jesus traz essa palavra que confronta, porque Jesus pergunta primeiro: você deseja ser curado? É uma resposta objetiva, sim ou não. Você está 38 anos. Quantos anos aquele homem estava coxo? Sem andar. 38 anos sem andar. Alguém chega para ele e fala: ei, o que você deseja? O certo seria ele dizer o quê? Sim, eu quero ser curado. Mas a resposta dele não tem ninguém para me levar, não tem ninguém para me ajudar. Aí Jesus percebeu que não adiantaria orar pelos membros dele, o corpo dele, se a mentalidade dele não fosse liberta. Aí Jesus falou: ei, levante, tome o teu leito, vai embora. Você está falando para uma pessoa que há 38 anos. Quem aqui tem 35, 37, 38 anos? Levanta a mão. A tua idade, numa cama, urinando, defecando sobre a cama, dependendo de alguém para se limpar, dependendo de esmola para viver. E Jesus, ele confronta a mentalidade daquele homem. E no verso 9 diz que imediatamente o homem se viu curado. O que é isso? O homem viu que havia uma possibilidade dele ser restaurado e curado. Ele teve fé, ele creu na palavra de Jesus. E o que ele fez? Ele levantou, obedeceu a palavra, pegou o leito e foi embora. Aí o que é mais interessante ainda é que quando ele é curado, chega os fariseus, chega os homens importantes daquela época, chega os judeus e diz: ei, deixa eu te falar, o ex-aleijado. Imagina a cena. Você imagina essa cena? Ei, o ex-aleijado, ei, tem um problema aqui. O que foi? Nenhum ex-aleijado pode levantar e levar o seu coxo embora no sábado. Tem que esperar chegar amanhã. Já pensou? Deixa eu te falar, quando você estiver fazendo a obra de Deus, sempre vai ter alguém para criticar. Ninguém orou por aquele homem, ninguém ajudou aquele homem, ninguém teve uma palavra de autoridade como a de Jesus para mudar o destino daquele homem, mas estavam agora dispostos a criticar o fato daquele homem que era aleijado há 38 anos, está caminhando e carregando o leito, porque a lei dizia que no sábado não podia ter nenhuma atitude de obra, de fazer nada. Não é uma ironia isso? Não, vamos fazer melhor. Não é uma hipocrisia isso? E quantas vezes nós temos visto isso nesses dias? Às vezes uma pessoa é curada, uma pessoa é restaurada, as pessoas, elas não glorificam a Deus pelo milagre, elas questionam o método. Você percebe que Jesus nunca ele realiza um milagre da mesma forma, e todas as vezes ele é criticado. E aí eles querem levar as coisas de Deus muito a sério. Então eles querem descobrir quem é que te curou e mandou você fazer isso, porque no sábado não pode fazer isso. Existem tipos de palavras, de pregações que parece que elas defendem tanto a palavra de Deus, mas elas não têm resultado nenhum. O único resultado dela é perseguir a palavra que está dando resultado. E aí eles, não, mas descobre quem te curou. E quando eles descobrem quem é que curou, eu não estou nem na palavra, estou na introdução. Eles chegam em Jesus e chegam num fato interessante. E aí que é a palavra que eu queria liberar hoje. Eles chegam e começam a questionar com que tipo de autoridade Jesus tinha para realizar aquele milagre. Primeiro eles questionam o fato de Jesus curar no sábado e ainda ordenar. Agora Jesus, ele é demais, né? Ele podia simplesmente, igual um crente, igual a gente é, vamos orar aqui, irmãos. Aí ele ora, vamos orar, coloca a mão nas pernas dele, estica as pernas dele, vamos fazer isso. Veja só, a gente ama a Deus e teme a Deus, mas a gente pega algo que deu certo uma vez e transforma num método. E a gente transforma aquilo como um rito, como algo sagrado. Não, mas ele orou de um jeito diferente ali, não é assim que ora.
Está percebendo o que eu estou falando? Não, como é que expulsa demônio? Manda ele colocar a mão para trás, pergunta qual que é o nome dele, chama o chefe. Parece que você está falando com um cacique de uma tribo, né? Chama o chefe. A gente cria métodos baseados nas experiências que nós tivemos e colocamos isso como sagrado. Ah, mas ele orou para tal pessoa? Mas ela não ficou com a mão para trás, então eu não sei se ela está endemoniada. Ah, mas tal pessoa recebeu uma oração. Aí alguns criticam quando ora e cai. Não, mas a pessoa caiu, esse negócio de cair não é de Deus. Aí às vezes você ora e não cai. A oração dele foi fraca, dessa vez ele orou, ninguém caiu. Aí Jesus, sabendo do coração daquele povo, Jesus ele gosta também de cutucar. Jesus fala assim, olha, ele cura o cara e fala, pega o teu leito e leva embora. Eles não questionam o fato nem de Jesus a princípio ter curado, mas eles questionam o fato dele estar carregando o leito dele. Jesus podia falar, deixa esse leito aí, levanta e vai embora. Só que Jesus faz isso justamente para instigar e revelar como o nosso coração muitas vezes é ligado com tanta religiosidade, que na verdade nós não estamos interessados na verdade em agradar a Deus e o resultado, nós estamos interessados em criticar. Porque muitas vezes nós criticamos o que não entendemos. E aí Jesus é questionado na sua autoridade. Quando ele fala, mas como que você curou esse homem? Não, eu não fiz nada demais, eu só vi aquilo que o meu pai faz e repeti. Olha que interessante a anatomia desse milagre. Jesus fala assim, eu só vi aquilo que o meu pai estava fazendo e fiz. O que eu entendo disso? Que quem direcionou Jesus para fazer daquele jeito foi quem? O pai. O pai falou, faz assim meu filho, manda ele pegar o leito dele, levantar e ir embora que vai ser curado. Se você pegar vários textos, quanto mais Jesus curava, quanto mais uma multidão seguia Jesus, o que ele fazia de madrugada? Saía para ficar sós com o... Porque Jesus entendia que não só tinha dependência de ter comunhão com Deus, como ele necessitava de olhar para o Pai para saber o que ele tinha que fazer no seu ministério. O Pai era a referência, o modelo que ele tinha para que ele pudesse fazer. Então aquilo, olha que interessante, aquilo que ele faz com o Pai, ele ensina o homem a fazer também. Ele fala assim, olha, eu não fiz nada demais, eu curei esse homem porque o filho nada faz senão pelo Pai. Eu vi o Pai fazendo, eu falei e fiz o que o Pai pediu. E ele faz a mesma coisa com o homem, ele tira o foco do homem da sua doença, e ele faz o homem se ver curado, e imediatamente o homem se viu curado. Não, eu posso caminhar, é verdade. E ele desconsidera aquela mentira de 38 anos, levanta e anda. Então você vê que o segredo para a liberação dessa autoridade para um milagre é o quê? Você não olhar para a realidade que você está vivendo, mas olhar para aquilo que Deus quer te mostrar. Eu chamo isso de concordância. Eu vou te dar um segredo para você. Todas as pessoas possuem algum nível de autoridade de Deus. Deus detém toda a autoridade. Primeiro eu vou te explicar o que é autoridade. A palavra autoridade no original significa, no grego é exousia, que significa autorização, licença ou permissão. Os homens estão questionando como é que você tem autorização para fazer isso. Eles não estão admirados daquele homem ter sido curado e livre do seu sofrimento. Eles questionam com que tipo de autorização Jesus pode fazer aquilo. Quando Deus levantar você para começar a abençoar pessoas na terra, muitas pessoas não vão ficar felizes. E sabe o que elas vão fazer? Elas vão questionar por que você tem autorização de fazer isso. Então você precisa ter convicção nessa palavra. Primeiro, o que nós temos que entender sobre a autoridade? A autoridade, ela é delegada, ela é dada por alguém que tem mais autoridade. O que a palavra de Deus diz? Que o maior, ele abençoa o menor. Coloca esse texto. O maior
abençoa o menor. O que significa isso? Sempre o que tem mais autoridade, libera autoridade para aquele que precisa receber mais autoridade. Diga comigo, existem níveis de autoridade. Diga autoridade, autorização ou permissão. Evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Por que um filho ele vira para o pai e fala bênção? Porque o pai tem mais autoridade do que o filho. A nível da graça e de salvação, todos somos iguais. A nível de autoridade, autorização, é diferente. Um filho tem a autorização para fazer o que um pai faz? Não. A não ser quando ele tem que sair de casa, ter que sustentar a si mesmo, ter condição emocional, espiritual para ser um sacerdote, casar com alguém, edificar uma casa, uma família para ter um filho. Aí ele vai começar a ter uma autoridade semelhante. Então veja que a autoridade me dá autorização, preste atenção nisso, para me mover dentro de jurisdições. Por mais que eu seja um filho, tenha conhecimento, conheça coisas que meu pai não conhece, eu moro com meu pai, exemplo. Suponhamos que eu sou solteiro e moro com meu pai. Eu não tenho autorização para entrar numa jurisdição de um assunto entre meu pai e minha mãe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou dando um exemplo familiar para você entender. Quem aqui, às vezes, você não vai ser filmado, fica tranquilo. Você trabalha numa empresa e às vezes você tem mais conhecimento que a pessoa que é superior a você. Levanta a mão aí. Você tem mais conhecimento, pode levantar, ninguém vai te entregar não. Mas você tem autorização para entrar na jurisdição dele e fazer? Não. Entendeu? Então a autoridade me dá autorização para me mover dentro de uma esfera de jurisdição. O que os nossos pais faziam no passado conosco? Deixavam-nos participar de alguns assuntos e outros eles falavam, não, esse aqui é assunto meu e da sua mãe. Você vê que muitos casamentos são destruídos hoje porque os filhos fazem o quê? Interferem numa jurisdição que não tem autorização. Eles querem o quê? Entrar em assuntos que são do casal. E isso é para tudo na nossa vida, é família, é na igreja. Uma igreja que é bagunça, todo mundo aqui é irmão em Cristo, sim ou não? Tanto eu quanto você não foi salvo pelo sangue de Jesus? Pela salvação e a graça somos todos iguais? Agora imagina uma igreja que não tem homens e mulheres com níveis de autoridade, que tem nível de jurisdição, cada um faz o que quer. Isso não é uma igreja, isso é qualquer coisa, menos uma igreja. Entenda o que eu estou dizendo? Então existem níveis de autoridade. Havia muitos homens ali com títulos e com autoridades, mas diante deles havia um homem, 38 anos doente, e ninguém podia curar. Você pode me dizer, tudo bem, mas você está falando de Jesus, ok, mas Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus deu autoridade aos seus discípulos e disse, curem os enfermos, expulsem os demônios. Ei, todo discípulo de Jesus tem autoridade. Jesus nos deu autoridade. Amém? Agora existem níveis de autoridade. Para cada nível vai exigir uma responsabilidade de você. Por exemplo, quanto maior o nível de autoridade, mais responsabilidade. A quem mais é dado, a Bíblia diz, mais será cobrado. Mais perseguição você vai enfrentar. Então veja, não há dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O que é isso? A autoridade sempre vem de cima para baixo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em... É como óleo que desce, coloca aí da cabeça para a barba, da barba para as vestes. O que é isso que ele está querendo dizer? Que quando a igreja está reunida em comunhão, há algo de Deus que está sempre sendo liberado. E aquilo que está sendo liberado vem por esferas de jurisdição e de autoridade. O que o apóstolo Paulo coloca na ordem do culto? Um só profetiza, um só libera a palavra,
para não virar bagunça. A igreja de Corinto estava virando bagunça, ele começa a pôr ordem. O que é isso? Jurisdição. Diga comigo, jurisdição. Como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. Há uma unidade, somos todos irmãos, mas a nível de autoridade há diferença. E o que ele diz? É como óleo precioso que desce da cabeça para a barba, da barba de Arão. Ele está dando o exemplo de Arão. Arão foi quem? Um sacerdote, um profeta. Ele foi a boca de Moisés e também sacerdote. Deus falou: vou colocar você, Moisés, como Deus sobre o povo, e Arão como profeta. Você vai ser o porta-voz. Então quer dizer, Deus trazia a revelação para Moisés. Moisés trazia o que recebeu da revelação para Arão. Arão vinha e falava para o povo. É como numa montanha. Quanto mais alta a montanha, lá em cima tem a neve. Quando aquela neve derrete, ela transforma em água e ela alimenta os rios. É o que acontece na região do deserto de Israel. Então ele está querendo dizer que para a bênção chegar, ela chega em níveis de esferas de jurisdição. Ela desce até as vestes. Por que Jesus foi questionado? Porque ninguém nunca tinha visto uma unção ao ponto de curar um homem que há 38 anos todo mundo conhecia, era aleijado. Então obviamente que eles iam questionar. Eles estão querendo questionar: você curou, mas quem que está acima de você? Porque eles conheciam de autoridade e de jurisdição. Quem está entendendo? Eles conheciam desse princípio. Então Jesus responde: olha, quem está acima de mim? E eles pensaram: será que é algum profeta? Será que é algum escriba? Será que é algum homem muito respeitado entre nós? Ele falou: quem está acima de mim e que me deu essa autoridade é meu Pai. E então a situação fica pior, porque eles falam: se ele fala que está recebendo autoridade direto do Pai, então ele está se comparando a Deus. Ele está dizendo que ele é o próprio Filho de Deus. Porque a religião, ela queria o quê? Patentear a presença de Deus. Só aqueles que tinham os títulos ali, que tinham autoridade. Mas na verdade, na hora ali de acontecer a situação, provou-se que a autoridade tem a ver com título. A autoridade tem a ver com aquilo que você carrega no nível da intimidade com Deus. Então Jesus não era alguém com título, alguém conhecido como eles, mas fazia obras que eles não faziam. Então Jesus expôs o sistema religioso que dizia que a autoridade vem por alguém que tem um título. E lá na frente nós podemos ver, não vamos ler agora através de Atos dos Apóstolos, Jesus pegando pescadores, homens simples, e dando autoridade a eles, homens que não eram doutores da lei. Então você precisa saber, irmão e irmã, reconhecer quem tem a autoridade de Deus, não pelos seus títulos, mas pela herança espiritual que carrega. Então a autoridade nada tem a ver com título. Olha o que fala Atos 19, versículos 11 ao 20. Atos capítulo 19, versículo 11 em diante diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, ao ponto de levar enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Sumo sacerdote, sabe o que significa? Ele era líder de todos os sacerdotes, ele era o supra-sumo. Ele tinha um título altíssimo. Mas olha o que acontece: os espíritos malignos lhe responderam: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Irmãos, os espíritos malignos sabem quem tem autoridade de verdade. Eles respeitavam não só Jesus, como respeitavam
Paulo, porque Paulo, uma vez que encontrou com Jesus e alinhou sua vida com o propósito de Deus, começou também a receber desta autoridade sobre ele, e recebeu jurisdição de autoridade sobre demônios. Os demônios respeitam e conhecem quem tem autoridade. Bíblia, está escrito aí. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Agora olha o que diz: mas vocês, quem são? O que os demônios estão dizendo para esse sumo sacerdote? Um homem de patente alta: você não tem autoridade, nem permissão para entrar nessa esfera. O espírito maligno lhe respondeu: eu sei quem é Jesus, quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando-o a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. O espírito maligno, o homem que estava com o espírito maligno, os dominou. Tirou a roupa, deixou os 7 homens e o sacerdote nu. A roupa que eles usavam era uma estola sacerdotal que simbolizava a patente deles espirituais dentro da religião. Eram esses tipos de homens também que questionaram a autoridade de Jesus. Sabe por quê? Porque eles não estavam se importando com a cura e libertação das pessoas. Eles queriam saber de onde vinha a fonte da autoridade, porque eles também queriam essa autoridade, não com a intenção correta. E aqui mostra claramente que título não é autoridade. Autoridade que te dá jurisdição sobre determinadas circunstâncias tem a ver com você estar conectado com Deus e receber da parte de Deus a autoridade que Ele tem para liberar. Até o diabo só se move debaixo de autorização. Ele foi diante da presença do Senhor, falou sobre Jó, que falou: deixa eu tocar nele, deixa eu tocar nele para você ver. E Deus falou: não, nele eu não permito você tocar, mas você pode tocar em tudo que ele possui. Ele recebeu autorização para tocar em tudo que Jó possuía, mas ele não pôde tocar em Jó, porque ele não tinha autorização. Olha como é poderosa a questão da autoridade. Esse texto que nós lemos sobre este homem que foi curado, o foco não é o tanque, o foco não é nem a cura dele, o foco é como Jesus exercia sua autoridade, ao ponto de daqueles judeus questionarem, ao ponto daqueles judeus que quiserem entender de que forma ele tem autoridade. Então nós conseguimos, de uma forma resumida, entender o que é a autoridade espiritual. Quem entendeu aqui? É um assunto muito vasto, mas eu dei uma explicação bem simples. Como eu posso obter autoridade espiritual? Somente daquele que obtém toda a autoridade. Quem é aquele que obtém toda a autoridade? Deus. Dele procede e provém toda a autoridade. Você pode ser um exímio pregador, você pode ter dom para administrar uma igreja, você pode ter o dom de atrair pessoas, você pode ter o dom de evangelizar, você pode ter o dom de poder orar, você pode ter o dom de ministrar louvor, você pode ter vários dons. Isso não significa que você tem autoridade. Os dons de nada servem sem autoridade, porque a autoridade me dá permissão e autorização para entrar em níveis. Se você está ministrando louvor e você está diante de uma batalha espiritual, você pode cantar todos os louvores afinado, bonitinho, tudo arrumadinho. Se você não tem autoridade espiritual para combater aquela resistência espiritual, os céus não se abrem. Você pode ter preparado o melhor sermão, tudo bonito, tudo anotado, tudo bem preparado, com todas as explicações,
você não tem autorização, você não consegue acessar aquela jurisdição. As coisas são muito superficiais. E sabe o que vai acontecer muitas vezes? Ao teu redor vai ter gente doente, vai ter gente sofrendo, e a gente se acostuma com o evangelho assim: não, foi a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você sofra. Não é a vontade de Deus que você viva dessa forma. Para isso Ele nos deu autoridade. Olha o que Ele fala no final do capítulo 5, aqui no final do verso, a partir do verso 19, Ele diz: Jesus disse: em verdade, digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Ele está dizendo: eu não faço nada de mim, eu recebi a autoridade do meu Pai. E ele fala aqui, porque no verso 20, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que deve fazer, e ainda obras maiores lhe mostrará, e vocês ainda ficam maravilhados. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu lembro? Eu lembro de Jesus falando para os discípulos: se vocês crerem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês ainda farão obras. O que Jesus está falando? Não percam a conexão com aquele que está lhe dando a autoridade, que vocês não só farão as minhas obras, mas farão obras maiores. Será que de fato Deus não cura mais? Deus não liberta? Será que o evangelho hoje que a gente deve pregar? Não, naquela época Jesus curava, hoje não cura mais. Ou será o que nos falta é fé e conexão com aquele que nos dá autoridade? Alguns têm autorização, outros não. Por quê? Porque alguns desejam ir até o Senhor, buscar essa autoridade, outros não, se conformaram. Jesus incomodava as pessoas por conta da autoridade que tinha. Os discípulos começaram a incomodar por conta da autoridade que tinha. Deus, Ele quer derramar sobre você autoridade. Quando tiver alguém dentro da tua casa enfermo, você vai orar e vai ser curado. Quando você precisar de um emprego, vai orar, a porta vai se abrir. Toda e qualquer circunstância da tua vida, pela autoridade que Deus te deu, a autoridade que está sendo liberada sobre a igreja. Ele disse que Ele deu autoridade para a igreja e as portas do inferno. Ele não fala a porta, Ele fala as portas. A porta da enfermidade, a porta do desemprego, a porta do desânimo, a porta das dores, a porta dos problemas emocionais, a porta dos vícios, a porta da prostituição, a porta do tráfico. Essas portas irão se fechar em Pouso Alegre. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela tem autoridade e jurisdição sobre os céus de Pouso Alegre. Então esses demônios, eles têm que retroceder. E nós tomamos as portas de acesso que uma vez eram deles, tomamos e fechamos. Tudo que a igreja desligar na terra, será desligado no céu. Tudo que ela ligar na terra, será ligado no céu. Eis que vos dou autoridade. Sabe o que ele está falando? Eu estou te dando autorização para você olhar no teu bairro, aonde tiver ponto de droga, falar: todos irão se converter em nome de Jesus. Vai fechar os pontos de droga aqui no meu bairro. Você tem autoridade. Profetize, diga, faça como esse homem. Imediatamente ele se viu curado. Veja Pouso Alegre sendo transformada. Veja os prostíbulos fechando. Veja os pontos de droga fechando. Veja a criminalidade caindo. Veja o nível de contaminados por essa doença caindo em nome de Jesus. O número de infectados nós vemos caindo no nome de Jesus. O que você vê é o que você fala, é o que você faz. Se você não vê aquele que está acima de você derramando autoridade, não vê o que ele fala, o que ele faz, você vai falar e fazer aquilo que você está vendo. Aí você vai olhar assim: ai, eu sabia mesmo que essa dor ia voltar,
na minha família todo mundo tem essa dor na perna. Ai, que dor. Você está falando o que para dor? Eu te autorizo a intensificar sua dor no meu corpo. Porque a autoridade, agora aprenda isso, o que libera a autoridade, pegue isso, é a concordância. O segredo para liberação. Eu primeiro expliquei o que é autoridade. Uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é você conseguir a liberação dela. Para liberar a autoridade você precisa de concordância. Olha o segredo. Ele fala no verso 19, Jesus, em verdade. Quantas vezes ele falou verdade? 2 vezes. Por quê? Ele quer dizer que eu estou em concordância com aquele que me falou já uma verdade. Em verdade, a verdade que veio do Pai é verdade também em mim. Quem entendeu? Por que ele está falando 2 vezes em verdade? Se ele não se move de si mesmo, ele se move pelo Pai. Ele está dizendo o quê? Em verdade. Às vezes Deus está liberando uma verdade para você, cura, restauração, mas você se apega à sua realidade. Naquilo que você está em concordância é o que vai acontecer na tua vida. Se você está em concordância que as coisas vão ser difíceis, então vão ser difíceis. Se você está em concordância que aquela enfermidade ela vai continuar na tua vida, ela vai continuar. Se você está em concordância que nunca você vai ser abençoado, não, eu nunca quero ser uma pessoa próspera, estou acostumado, tudo seu é pequenininho, com esse carrinho, com essa casinha, com esse empreguinho, com essa profissãozinha. Aí o que você vai ser? Uma pessoinha. Por quê? Porque você está em concordância com isso. Você precisa usar essa chave na tua vida a partir de agora. Você sabe por que todo tempo o inimigo usava pessoas do lado de Jesus para dizer: se tu és o Filho de Deus, desce daí, desprega dessa cruz agora. Porque em todo o tempo eles queriam que Jesus entrasse em discordância com o Pai para entrar em concordância com eles. Sempre quando você está em concordância com algo, você já está em discordância com outro. Todas as vezes que você está em concordância com a tua alma, você está em concordância com a tua realidade, você está entrando em discordância com aquilo que o céu diz ao teu respeito e quer liberar ao teu respeito. O que isso tem a ver com a palavra? Tudo a ver. O homem tinha quantos anos que ele estava paralítico? Então durante 38 anos ele ouviu e viu o que? Você não pode andar. Você não pode andar. Você não pode andar. E durante 38 anos ele entrou em concordância com esta palavra que ele não podia andar. Até que um dia alguém que tem a autoridade de Deus chegou e disse: o que você deseja? Você deseja ser curado? Sabe o que é? Eu não consigo andar e não tem ninguém para me levar no tanque, eu não sou curado. E alguém com autoridade discorda dele, discorda da doença, discorda da realidade dele, e fala: levanta, toma o teu leite e anda. E ele decide por uma única vez em 38 anos discordar da realidade, discordar da doença e concordar com aquele Jesus. E o que aconteceu? Ele andou. Talvez está na hora de você discordar do seu modo de agir, do seu modo de pensar. Talvez você está que nem aquele povo da tua família: eu sou assim, vou morrer assim. E talvez chegue a hora de você discordar e tentar algo diferente, e começar a concordar com o que o céu está falando ao teu respeito. Isso vai liberar a autoridade de Deus para trazer movimento em áreas da tua vida que estão paradas. Tem muita gente para concordar com a nossa incredulidade. Se você precisa que alguém concorde com a tua incredulidade, vai ter. Imagina o pastor Rafael, que está ali atrás da bola de neve, veio lá do interior de São Paulo, do litoral, veio para cá já há alguns anos. Imagina ele falar assim na primeira luta: Pouso Alegre é difícil, né? Aí vai ter um tanto de gente, aquelas ovelhinhas, sabe, para concordar com ele: é difícil, aqui é difícil. Aí tudo vai ficar mais difícil, porque ele está concordando, tem gente para concordar com a incredulidade dele.
Mas como homem de Deus que eu sei que ele é, ele vira e fala, não, aqui vai ser como ele sempre fala para mim, nós vamos ver a glória de Deus, nós estamos juntos, ele sempre é um homem de concordância, ele sempre fala comigo, aquilo que você também tem visto, eu também tenho visto, Pouso Alegre vai ser abençoada, Sul de Minas vai ser abençoada, essa região vai ser transformada, aí nós entramos em concordância. Lembre da palavra que ouvimos na quinta, conselho é alguém que direciona você para o propósito. Ter pessoas que cresceram junto com você para concordarem com aquilo que você pensa não é conselho. Muitas vezes nós não procuramos um conselho, procuramos alguém que concorde conosco. E concordar conosco nos mantém na mesma posição. Nós precisamos de alguém que discorda. Não, Deus tem mais para você. Não, Deus tem mais para a tua vida. Não, eu discordo do que você está falando. Deus tem algo sobrenatural para você. A Bíblia fala, não são os meus pensamentos maiores do que os seus pensamentos, não são os meus caminhos maiores que os seus caminhos. Assim como a chuva e a neve cai para preparar a terra para aquele que semeia e pão para aquele que come, assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá o desígnio, o propósito para qual eu enviei. Nós precisamos entrar em concordância com a palavra. Não estamos desconsiderando a realidade. Tem dificuldades, luta, todo mundo aqui tem luta, cada um está vivendo a tua luta. Mas uma coisa é, ou você concorda com o que você está vivendo e você não sai dessa, ou você discorda com isso e concorda com a palavra, e aí você libera a autoridade do céu sobre a tua vida, que te impulsiona para ir para uma nova jurisdição, para um novo nível. Jesus ensina aqui para nós o segredo de usar autoridade. Quando questiona a autoridade dele, ele mostra o fruto da autoridade dele no verso 19. Em verdade, eu digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo que este fizer, o filho também fará. O que ele está querendo dizer? Eu estou em concordância com meu pai, tudo que ele fizer eu faço. Então quando vocês verem, Jesus está querendo dizer, alguém sendo curado, acontecendo algo, eu não fiz nada de mim mesmo, eu só entrei em concordância com aquilo que meu pai já mostrou para mim. Qual é o segredo então? Muito simples, de ter uma mudança na minha vida, de pessoas serem curadas, de coisas sobrenaturais acontecer. Não é, eu quero tanto que essa pessoa seja curada, deixa eu orar mais forte. Não é isso, não é no teu esforço, é só você entrar em concordância. Eu te pergunto, qualquer pessoa que estiver doente, Deus deseja curá-la, sim ou não? Então entre em concordância com o que Deus está falando, e não veja o tamanho da doença. Às vezes você olha, meu Deus, essa aqui já é mais difícil, essa aqui eu vou precisar de um apoio maior de Deus. Você começa a concordar mais. Você já viu que às vezes você vai orar por um doente, ele quer dar a ficha dele médica para você? Não, mas deixa eu te falar. Não, vamos orar aqui. Não, mas deixa eu te falar. É que eu já fiz tantos exames. Não, mas vamos orar, Deus vai te curar. Não, mas deixa eu te falar. Já teve um tanto de gente que orou por mim. Parece que a pessoa ela quer confrontar você que vai orar por ela. Tipo assim, aí, vamos ver se você tem calibre mesmo para orar por mim. A autoridade, ela é liberada a partir do poder da concordância. Olha que chave poderosa. Ele diz que ele não faz nada de si mesmo, mas faz aquilo que vê o pai fazer, e tudo que o pai faz, o filho também fará. E fala, porque o pai me ama, ele está me mostrando. Olha o que ele fala no 20: porque o pai me ama, ele mostra tudo o que fará, e maiores obras ele está mostrando. Quando Deus mostra para você o que ele quer fazer, você entra em concordância com isso, e então você libera a palavra e as coisas acontecem na sua vida. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Deus, ele tem domínio, ele tem autoridade. Agora ele delega. Quando Deus vai fazer o homem, qual a primeira característica que ele coloca na prática do homem? Ele terá que ter domínio. O que ele está querendo dizer? O homem vai ter que ter o que? Autoridade. Eu vou pôr ele numa terra. Como é que eu vou pôr ele no meio de uma terra cheia de animais e não vou dar autoridade para ele?
Eu não sei se você está entendendo. Por que o homem não era comido por nenhum bicho? Porque Deus falou, gente, ó, animais, ele aqui, ó, eu estou pegando a minha autoridade, dando para ele. Ele tem jurisdição e autoridade sobre vocês. Ninguém pode tocar em alguém que Deus deu jurisdição e autoridade sobre um território. Mas quando o pecado entra através do homem e entra desequilíbrio a terra, aí vira uma cadeia alimentar, começa a derramamento de sangue. Por quê? Porque aonde tem o pecado, a desordem, a ausência de autoridade. Veja uma casa que o pai não tem autoridade. Veja uma empresa de familiares que todo mundo tem o mesmo direito, ninguém tem autoridade. Veja uma igreja onde não, todo mundo aqui é irmão, cada um faz o que tem vontade, faz o que quer. Veja como é que funciona. Agora, quando você estabelece a autoridade, há um equilíbrio e tudo. Deus falou assim, vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E qual é a característica principal que nós vamos colocar nele? Primordial, domínio, governo. A palavra imagem ali no hebraico, no original, é sombra. Tissal ou tselem, mudo S-A-L, Tissal ou Tselem, T-S-E-L-E-M, que significa sombra. Sabe o que ele está falando? O homem vai ser a nossa sombra. A sombra, ela só se move por quê, irmãos? Porque ela está em concordância com o que eu estou fazendo. Qual é o esforço? Se eu ficar 1 hora aqui me movendo, o quanto que a sombra vai ficar cansada aqui 1 hora? 0, porque ela só está se movendo em concordância. Ela não faz nada de si. Lembra o que Jesus falou? Eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo. Ele está falando, eu estou entrando em concordância e repetindo o que meu pai faz. O que Jesus estava fazendo? Estava sendo uma sombra. Ele estava sendo a imagem de Deus. O que Deus quer que você seja na terra? Sombra. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra. Às vezes a gente lê esse texto e não entende. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando tem alguém na terra, quando existe alguém na terra que faz o mesmo que o Pai faz, quando tem alguém na terra em concordância com o que Deus faz, ele se torna a sombra de Deus na vida de alguém. Um pai que cuida dos filhos, que não agride, não abusa dos seus filhos, ele torna sombra, descanso. Você imagina se o mundo fosse assim, todo mundo só se movesse a partir do que Deus se move. Nós não teríamos pessoas que dificultam tanto a nossa vida. Nós seríamos sombra para o outro. Quando você se move debaixo da autoridade de Deus e se move assim como Deus se move, você se torna sombra na vida de alguém. A terra é um deserto árido e nós precisamos de sombra. Para que nós possamos ser sombra na vida de alguém, não podemos fazer nada por nós mesmos, mas nos movemos a partir daquilo que vemos o Pai fazer. Olha que interessante, a palavra concordância no latim, a palavra concordância no latim é concordes, concordância. Cordes no latim é coração. Então ele está dizendo aqui, concordância é ter alguém que tem o mesmo coração que o meu. Tem alguém na terra que tem o coração de Deus. Não se trata somente, deixa eu ver como é que eu faço isso para mim ter autoridade também, não. Tem que ser de todo coração. Por que muitas vezes você anda do lado de uma pessoa que se admira, mas você não recebe a autoridade que ela tem? Porque não é de coração. Seu coração não está alinhado com o coração da pessoa. O que a Bíblia diz? Como andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? O que ele está querendo dizer? Vem aqui, PC. Aqui está o lado do meu coração, fica desse lado.
Olha, coração com coração. Como andarão os dois juntos, se não estiverem em concordância, se não estiverem com o mesmo coração? O que faz andarmos juntos é termos o mesmo coração. Diga concordância. Concordes com o coração. A palavra está dizendo, como é que duas pessoas que não têm o mesmo coração vão andar juntas? A Bíblia diz, quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Quando Deus falou assim, não é bom que o homem esteja, farei uma que esteja ao seu lado. Quando ele vai fazer alguém para andar do lado do homem, para andar em concordância, ele não tira de nenhum órgão da frente, de trás, de cima, para fazer a mulher, ele tira do lado, porque os dois têm que andar em. Obrigado. Por isso que no relacionamento, no casamento, amizade, o que é importante? Concordância. Mesmo coração. Jesus está falando, eu tenho o coração do Pai e o Pai tem o meu coração. É fácil eu liberar a autoridade e curar um homem que tem 38 anos caído no chão. Por quê? É só eu fazer esse homem entrar em discordância com a doença e entrar em concordância com a cura. E eu tenho fundamento para falar isso, tenho autorização, porque eu ando em concordância com meu Pai. Diante de tudo que está, toda a realidade na terra, eu só ando em concordância com o Pai. Quando tentado no deserto, o diabo tentou tirar ele da concordância com o Pai, para discordar do Pai, para entrar em concordância com a realidade. Ou você está em concordância com Deus e em discordância com a terra, ou você está em discordância com Deus e em concordância com a terra. Torne-se inimigo de Deus aquele que é amigo do mundo. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como ficar no muro. Só tem como ter autoridade, liberar autoridade, aqueles que andam em concordância. Olha o que fala Mateus capítulo 18, verso 19. Em verdade lhes digo, que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Qual é o poder de uma oração na aplicação ser ouvida e alcançada? Na concordância. Agora, isso é fácil? É difícil. Se ele falasse, se ele dissesse, em verdade também te digo, que se um de você, aí seria fácil, mas dois, já é difícil, porque tem opiniões diferentes. Olha o poder da concordância, a autoridade que é liberada, a partir de dois para mais, se concordarem, se tiverem com o coração ligados nisso que vão pedir, eu vou fazer, eu vou cumprir na vida deles. Olha o verso 20, olha o segredo no verso 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou. Então imagina aqui, duas ou três pessoas, uma, duas, três. Ele está dizendo, a partir de dois, de três em diante, estiverem reunidos em meu nome, em concordância com aquilo que eu quero fazer na terra, e não com a sua realidade, eu estarei no meio. Quem está no meio de duas pessoas está na onde? No centro. Quem está no meio de três pessoas está onde? E quem está no centro governa. Davi, escuta, ele andava sempre com Deus. Ele vai enfrentar o Golias.
Saul fala: não, mas coloca uma armadura nele, ele não tem estrutura, discordando com a decisão de Davi de enfrentar. Ele dizendo: permita que eu vá enfrentar. Os irmãos de Davi falam: por que você não volta e cuida daquelas poucas ovelhas? Tentando desencorajar ele daquilo que Deus já tinha falado com ele. Vai lá e enfrenta. E ele discordando de todas as situações e concordando com Deus. Quando ele está diante do gigante, o gigante fala: quem é você que vem lutar contra mim? Com pau e pedra, eu vou te matar hoje. O gigante usado pelo diabo, tentando fazer ele discordar do que Deus falou, e tentando ele olhar para a estatura dele e a realidade dele. Mas olha o que ele diz, olha o segredo: que 2 ou 3 concordarem, Deus estava com ele, não estava? Então ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor. Quando ele entra em concordância e mantém a concordância diante de todas as palavras, Deus entra no meio e está agora entre ele e Golias. E o próprio Deus faz aquela pedra aí e derrubar Golias. Deus entra no meio e ele governa. Aonde não há concordância, Deus não governa, porque ele não vem no meio. Há opiniões. Eu acho tão interessante hoje, nos dias de hoje, você pega um texto e prega aqui, você vai lá no YouTube, tem 20 pregações diferentes. A pessoa não ouve só mais o pastor dela. Ela quer congregar naquela igreja, quer casar naquela igreja, quer que os filhos sejam apresentados naquela igreja, quer batizar naquela igreja, quer que ora, mas ela escuta todo mundo. Ela não anda em concordância com a igreja local. Ela ouve várias pessoas. E aí, eu já vi um dia na rede social um cristão falando assim: vamos concordar em discordar. E colocamos como se isso fosse uma evolução, uma coisa muito linda, sendo que a Bíblia fala totalmente o contrário. Você não é obrigado a ficar aqui, congregar aqui e concordar com tudo. Mas se você fica e não concorda, quem está perdendo é você. Você tem que estar num lugar onde você concorda, onde teu espírito se identifica. Mas hoje está se levantando um espírito de discordância. As pessoas discordam de tudo, rebatem tudo, e no final das contas elas não concordam com nada. E acham que isso é democracia. Democracia não funciona dentro de igreja. Dentro de igreja é teocracia. Tem alguém que governa, tem um Deus. E se eu não entro em concordância com aquele que governa, eu estou em discordância com ele. A gente acha que é bonito ser igual ao mundo. Ai, vamos ser assim, vamos ser paz e amor, vamos discordar de tudo, vamos questionar. Eu acho uma perda de tempo. Coloca 5 cadeiras, 5 pastores no púlpito e cada um fica falando uma opinião. Eu acho uma bobagem isso, meu ponto de vista. Sabe por quê? Tem gente sofrendo, tem gente que nunca ouviu o evangelho, tem gente morrendo, tem gente doente, e a gente está discutindo: A, B ou C. Não, Jesus vai voltar antes, vai voltar depois, vai voltar no milênio, vai voltar. Meu irmão, tem gente precisando do evangelho agora. Tem gente que a gente concorda, tem gente precisando que a gente concorde numa coisa agora: Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. O ladrão veio senão para roubar e matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Nós precisamos concordar com isso. Nós precisamos pregar o evangelho agora. Nós precisamos libertar pessoas agora. Parar de fazer como se fosse a anatomia de Deus, e trazer a autoridade na prática, e pessoas serem libertas e curadas, porque há uma autoridade sendo liberada para nós, para que possamos fazer isso. Deu-lhes autoridade, deu-lhes poder. Atos capítulo 4, verso 32, fala de uma igreja assim. Fala que eles estavam juntos, e era um só o coração. Da multidão dos que creram, um só era o coração, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas. Sabe o que significa? Ninguém aqui falava assim: não, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que deve ser feito assim. Ninguém puxava para o seu lado. Aonde há muitas discordâncias, há muitas pessoas que querem defender a sua concordância, e não a concordância do coletivo. Mas ali havia uma igreja em que Deus aumentava o número dos crentes, havia milagres, havia cura. Sabe por quê? Porque havia ali uma multidão de que cria, e que cria de todo o seu coração. Eles estavam em concordância. E o diabo tem se infiltrado dentro das igrejas, dividindo. Espírito de Jezabel, espírito de divisão.
Nós queremos declarar e profetizar que no nosso meio esse Espírito não tem governo. Somos diferentes, mas por um propósito. Somos um no Espírito. Temos um só coração. Concordamos em que Cristo reina nesse lugar, que o Espírito Santo tem liberdade neste lugar, que os dons fluam neste lugar, que Pouso Alegre seja rendido ao Senhor Jesus. Concordamos isso em oração, em palavra, em atitude. E então maravilhas vão acontecer no nosso meio, quando em concordância, um só coração. Ninguém considerava nada seu, tudo porém era comum. E quando fala tudo ali, não é só recurso, é tudo. Todo mundo tinha a vida de oração, todo mundo tinha uma vida de intercessão, todo mundo tinha uma vida de comunhão com a palavra. Às vezes muitas pessoas gostam de ter comunhão, sair, comer, é legal, mas a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina, na comunhão da oração e do partir do pão. A comunhão do pão era a última coisa. Primeiro era comunhão na palavra e comunhão na oração. Irmãos, vamos vir na oração, vem 10. Irmão, vamos no churrasco na casa do fulano de tal, com Covid, sem Covid, 50. Então a gente tem concordância com aquilo que mais nos agrada, mas às vezes não quer ter concordância no espírito, em ser mais espiritual, em orar mais, em jejuar mais. Vamos ser concordantes nisso. Quando falar, gente, vai ter culto de oração. Daqui a pouco vou ter que fazer lista para controlar a quantidade de gente. Está vindo muita gente, pastor. Olha, discipulado sexta-feira com os homens. Meu Deus, quantos homens no discipulado? Quantos homens querendo entrar em concordância com aquilo que Deus está falando? Agora você tem 20 que quer, 50 que não quer, 30 que nem sabe o que quer. Isso é uma igreja que tem um só coração? Deus quer despertar isso em nós. Não se trata do pastor estar certo, se trata do Espírito Santo, que por intermédio do anjo da igreja fala, e tem que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. Atos capítulo 13, verso 22. Diz assim, e talvez você nunca entendeu esse texto como vai entender agora. E tendo tirado Saul, levantou-lhe Davi, a qual também dando testemunho disse: achei, olha só que forte, Davi, filho de Jessé, homem segundo que fará toda a minha vontade. O que ele está falando de Davi aqui? Davi era um homem que andava em... Mas Davi era o menor da casa dele, mas Deus falava a respeito dele, ele... concordância. Vai lá cuidar das ovelhas do seu pai. Para muitos, pegou o pior trabalho. Deus está me dando essa missão. Deus falou com meu pai, estou em concordância. Eu vou obedecer meu pai e meu Deus. Vai lá agora e leva alimento para os teus irmãos no campo de Vale de Elá na batalha. Sim, pai, vou em concordância. Davi foi achado. Ei, olha para mim. Deus ama olhar para a terra e procurar homens e mulheres que tenham concordância com o coração dele. Assim como ele achou Davi, que ele nos ache nessa manhã. Davi fará toda a minha vontade. Por quê? Porque ele não discorda comigo. Tem gente que discorda de tudo, discorda até com Deus. Tem gente que ama discordar, ama ser o intelectual, sabe tudo, ó. Mas Davi era humilde. Só entra em concordância quem é humilde e tem coração ensinável. É muito difícil querer ensinar alguém que sabe tudo. Ele sabe até mais do que aquele que vai ensinar ele. Engraçado que tem gente que sabe tudo, mas você olha o fruto da vida dela, o resultado, 90% das decisões que tomou deu tudo errado. Temos que aprender a saber ouvir conselho de Deus e saber andar em concordância com a voz de Deus. Deus está procurando na terra Davis,
Davi fez toda a vontade de Deus, por isso que Deus fala que ele é homem segundo o coração. Não, é o contrário, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. O que é segundo o coração de alguém? Eu me movo a partir daquilo que está no coração de Deus. Por isso eu sou capaz de fazer toda a vontade de Deus. Uma pessoa que não se abre para se mover segundo o coração de Deus, ela nunca fará a vontade de Deus. João 14:12 diz assim, nós já vamos orar. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o meu Pai. O que ele está querendo dizer? Fique em concordância comigo, eu estou indo, mas permaneçam crendo no que eu ensinei. Guarde as palavras, e vocês ainda farão obras maiores. A autoridade é liberada pelo poder da concordância. Quem toma essas chaves hoje nas suas mãos? Elias tinha uma escola de profetas, dezenas, centenas de alunos. Mas ele pergunta para Eliseu: o que você quer? Eu quero a autoridade dobrada que você tem. Quero o dobro da tua autoridade. Aí ele falou: uma coisa muito difícil você pediu. Por quê? Porque você vai ter que andar comigo tão junto, ao ponto de que na hora que Deus for me retirar da terra, você tem que estar de olhos em mim. Se você perder os olhos de mim, você perde a autoridade. Isso é o quê? E a Bíblia fala que os dois estavam tão juntos, que uma carruagem teve que vir e separar os dois, porque os dois andavam em concordância. E aí então sobe Elias, a capa, a autoridade cai, mas agora ele não quer mais a autoridade, ele quer aquele a qual ele não tirava os olhos. Meu pai, ele olha para cima. Porque o segredo para se receber a autoridade de Deus e de homens de Deus é você aprender a andar em obediência e em concordância com o coração de Deus e com o coração dos homens de Deus. A condição para Eliseu receber de Elias a autoridade foi andar em concordância com Elias. E ele foi o único que recebeu a autoridade, os outros discípulos não receberam. João era aquele que reclinava a cabeça em Jesus. Ele ouvia a batida do coração de Jesus. E a maior revelação para fechar o livro foi dada para João. Livro de revelações. Eu vou compartilhar com você os meus segredos, as minhas revelações finais para a igreja. Por quê? Porque você é aquele discípulo amado, a quem reclinava a cabeça, aquele que procurava ouvir as batidas do meu coração. Concordância, liberando a autoridade. Efésios capítulo 3, para terminar. Verso 20 diz assim: aquele que é poderoso, aquele que tem toda a autoridade, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, em concordância com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo, e por todas as gerações, para todos sempre. Aqui está dizendo, Ele pode fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Como que Ele pode fazer isso? Como que Ele pode liberar isso? Em conformidade do seu poder que opera em nós. O que é isso? Quando eu entro em concordância e dou liberdade para que o poder dele opere em mim e através de mim. Você precisa entrar em concordância com aquilo que Deus quer fazer. Talvez você está concordando nesses dias com o quê? O que está movendo você? Quantas coisas você tem concordado? Realmente é difícil. Não, realmente tem que ser dessa forma. Não, realmente eu acho que não tem jeito. Vem um conselho maligno na tua alma, nos teus ouvidos, e você fala: é verdade, é difícil. Você entra em concordância e Deus querendo liberar grandes coisas sobre a tua vida, mas não pode liberar esse poder que é infinito, porque você não está em concordância com o poder dele que quer operar em você.
Deus quer operar em você, efetuar em você a cura, efetuar em você a salvação, efetuar em você a transformação. Nós não somos transformados pelo nosso esforço, mas pela nossa rendição. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, e em concordância com essa palavra, ore agora. Eu não vou orar por você, eu vou dar um tempo para que você ore por você, em concordância com a palavra. Jesus transformou a vida de um homem que há 38 anos estava paralítico, porque Jesus estava em concordância com aquilo que o Pai faria na vida daquele homem. E aquele homem também entrou em concordância com aquilo que Jesus viu o Pai fazer. O segredo para que a autoridade de Deus seja liberada em nós, que transforma a nossa realidade, é entrarmos em concordância com aquilo que Deus quer fazer. Hoje, profetizo que o teu coração está sendo alinhado com a vontade soberana e o poder de Deus, e você entra em concordância. E quando você entrar na tua casa hoje, você vai profetizar, e circunstâncias vão mudar dentro da tua casa, circunstâncias vão mudar dentro da igreja, circunstâncias vão mudar no teu ministério. Talvez você só está cansado, talvez você só está fraco, cansado. Quando estiver cansado, não desista. Quando estiver cansado, descanse, para que depois você possa novamente ouvir e ver aquilo que o Senhor está falando e mostrando, e concordar. E a autoridade será liberada do céu sobre a tua vida, e você vai entrar em novas jurisdições, novos níveis, e circunstâncias que antes você era refém, elas vão se sujeitar a você. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora com a tua igreja. Tem uma autoridade do céu para ser liberada, tem um renovo para ser liberado. Tem cura para ser liberada, tem força para ser liberada, tem destinos aqui para serem liberados, tem propósito para ser liberado. Durante muitos anos existem pessoas aqui como aquele coxo, paralisadas por conta de concordarem com a sua alma, por concordarem com as suas emoções, por concordarem com seus limites, por concordarem com os abusos. Quanto oro, eu vejo como uma criança que foi abusada. Você era uma criança e você foi abusada dentro da tua casa, e o Senhor está falando: eu vou limpar a tua vida e apagar todo o teu passado. E você olha e parece que não tem para onde você correr, não tem para onde você ir. É como se o fim para você fosse a morte, a única saída. E o Senhor está dizendo: eu estou agora trazendo a discordância entre você e esse abuso, e trazendo a concordância entre você e a identidade e o propósito que eu tenho para a sua vida. Jesus está libertando, Jesus está curando, e nós trazemos a existência pelo poder da palavra agora. Senhor, vai aonde o bisturi do homem não pode ir, e cura essas emoções, Senhor. Nós desconectamos agora todo o passado de dor, de trauma, de abuso. Nós cancelamos agora no nome de Jesus. Entramos em discordância com a nossa alma hoje, entramos em discordância com a doença, entramos em discordância com o diagnóstico do médico, entramos em discordância com a situação financeira, econômica, familiar, entramos em discordância com o desemprego, entramos em discordância com o fim deste casamento, entramos em discordância com uma vida presa às drogas, aos vícios, entramos em discordância agora com as doenças, entramos em discordância com a esterilidade, entramos em discordância com aquele ou aquela que não pode gerar um filho, entramos em discordância e damos um fim, damos um cabo a essa doença, a essa maldição. Entramos em discordância em nome de Jesus. Não concordamos, não concordamos, não concordamos, não concordamos, não concordamos com medo, não concordamos com a culpa, não concordamos com a culpa, sentimentos que nos culpam,
Porque a Bíblia diz: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é Deus que os justifica. Ele lançou no mais profundo mar de esquecimento todo o nosso pecado. Eu entro em discordância agora com meus irmãos de toda a culpa do passado, agora em nome de Jesus, e entro em concordância com a justificação, entro em concordância com o perdão, entro em concordância com a libertação e a liberdade, porque para a liberdade que Cristo nos libertou. Você que está em casa nos assistindo, Deus está curando agora. Eu vejo Deus tocando no estômago de pessoas. Pessoas estão sentindo enjoos, sentindo dores estomacais. Deus está curando agora. Entramos em discordância com a doença, entramos em discordância com a enfermidade, entramos em discordância agora com a sentença do médico, e agora entramos em concordância com Jeová Rafá, o Deus que sara todas as tuas enfermidades, o Deus que sara todas as tuas doenças. Entramos em concordância com Ele agora e liberamos cura no poderoso nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a autoridade que foi delegada a esta igreja, a igreja de Cristo na cidade, a igreja de Cristo em Pouso Alegre. Entramos em discordância agora, obras de feitiçaria nesta cidade, terreiros de feitiçaria nesta cidade, feiticeiros desta cidade. Discordamos de todos os pactos, discordamos de toda a consagração, discordamos agora. Você que tem se levantado com altivez contra a igreja de Cristo, contra homens e mulheres de Cristo nesta cidade, entramos em discordância com ti, Leviatã, entramos em discordância com ti, Nosferatus, entramos em discordância com ti, Jezabel, e te damos uma sentença: caia no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Desligamos principados, desligamos a ação de potestades no ar desta cidade e região. Esta região não será morta, esta região não será idólatra, esta região não será morna, essa região não será fria, essa região não será uma região insensível à presença, será uma região do avivamento, será uma região de despertamento, será uma região de cura, será uma região de salvação, será uma região de casamentos restaurados, será uma região de prosperidade. Entramos em concordância e ligamos sobre os céus do sul de Minas, sobre os céus de Pouso Alegre. Haja um avivamento sobre esta região. Ore, 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 se posicione agora e ore. Oh, entre em concordância comigo. O diabo quer que o teu pastor ore sozinho, o diabo quer que o teu pastor lute sozinho, mas quando é uma igreja que entra em concordância com o céu, junto com o pastor, há um avanço na cidade. Alai se andou, se casse andorou balas. Oh, restaura, Senhor. Nós te damos uma ordem, variante do Covid, te damos uma ordem: saia do nosso estado, saia de Minas Gerais, saia da nação brasileira, retroceda toda mutação, retroceda agora toda variante deste vírus. Nós te condenamos, vírus maldito, retroceda agora, em nome do Senhor Jesus. Entramos em concordância nesta oração. Haja cura, haja aumento da imunidade. Oh, haja agora em nome de Jesus o aumento da imunidade física do teu povo a qualquer vírus, a qualquer doença, no nome de Jesus. Ore, 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 ore. Oh, oh, alá, se andorou, balabá, se andorá. Brasil, tu és terra abençoada. Brasil, tu não és terra de corrupção.
Nós discordamos que aqui há corrupção, nós discordamos que aqui será uma terra de corrupção, discordamos que é uma terra estéril, e concordamos: Brasil é abençoada, é celeiro de profetas, é celeiro de apóstolos, é celeiro de evangelistas, é celeiro de mestres, é celeiro de pastores, é celeiro de missionários. É uma terra próspera, é uma terra abençoada, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra que teme ao Senhor. Brasil, tu és abençoada por Deus. Oh, oh, toca, Senhor, toca, Senhor. Senhor, envia frota de anjos para Brasília agora e reveste, ó Pai, o gabinete do presidente. Coloca anjos à direita e à esquerda, sobre ele coloca a tua mão, Senhor, porque tu governa o coração do rei, inclina onde tu queres. Guarda dele, Senhor, e que nem um fio de cabelo dele e nem da família dele Satanás pode tocar. Solta em nome de Jesus. Abençoamos a autoridade, o presidente, abençoamos o governador do nosso estado, declaramos sobre ele a mão do Senhor, declaramos ele em concordância com o coração de Deus. Tu inclina o coração dele para onde tu queres, Senhor. Satanás, solta o coração e a mente dele em nome de Jesus. Declaramos sobre o prefeito de Pouso Alegre, Dr. Rafael Simões, declaramos sobre ele, Senhor, a tua mão. Oh Senhor, inclina o coração dele para onde tu queres, que ele não tome nenhuma decisão fora da tua vontade, não permita, e todo ataque de Satanás contra ele, solta no nome de Jesus. Senhor, vem sobre a Câmara de Vereadores, abençoamos agora e declaramos: caia por terra projetos que retrocedem a família, que retrocedem os princípios morais, que retrocedem os princípios de Deus. Nós oramos agora e declaramos que não será permitido nenhum retrocesso. Satanás, tira suas garras da Câmara agora, coloca a tua mão, Senhor, sobre aquela Câmara de Vereadores. Senhor, nós declaramos um avanço do Evangelho sobre esta cidade, igrejas não fechando, mas igrejas sendo estabelecidas, pastores sendo fortalecidos hoje. Sejam encorajados, que hoje seja na cidade de Pouso Alegre, nos cultos que terão um dos melhores cultos que já tiveram até hoje no ano de 2021. A tua glória, a tua presença recaia sobre os céus dessa cidade hoje, no nome de Jesus. Oh, aquele que toma o nome de toda a família no céu e na terra. Oh, é no nome dele que nós oramos. Oramos pelos casamentos, oramos pelos filhos. Não haverá abuso sexual, não haverá pedofilia, não haverá estupro. Senhor, agora traz o teu juízo sobre todo pedófilo, sobre todo estuprador. Coloca a tua mão, solta as crianças em nome de Jesus. Xarabalabassu yandoro balabala, e calabalabassu yandoro balabashai. Oh, santo, 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 santo. Ori alabaxi andorobaxi. Oh, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino, que venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando oramos o Pai Nosso e dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, nós estamos dizendo é concordância. Nós aqui na terra estamos em concordância. Pode vir que nós estamos em concordância. Pode derramar porque estamos em concordância. Pode descer porque estamos em concordância. Alai, Siondo, Siandalabas. Oh, fogo, fogo do céu. Oh, oh, fogo, fogo de Deus. Queima todo demônio, queima todo principado, todo espírito que se infiltra nas igrejas, todo espírito que tem infiltrado nas igrejas para desmotivar, para trazer desunião, para trazer bloqueio, para trazer um muro de divisão. Não suportarão ficar dentro das igrejas. Vocês vão sair, saiam. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Jezabel, caia por terra. Espírito de divisão que tenta se opor ao pastor e enfraquecer ele, solta em nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Oh, aleluia,
Aleluia. Toda obra de feitiçaria cai por terra. Toda obra de magia negra cai por terra contra os pastores dessa cidade. Caiam por terra. Sejam desfeitas no nome de Jesus. Protege cada esposa de pastor. Protege cada filho e filha de pastor. Protege cada casa de pastor. Protege o carro. Protege a casa que ele mora. Protege a vida dele. Não aceita nenhum tipo de doença. Não aceita nenhum tipo de enfermidade na vida deles. Enfermidade e doença que estão na vida dos pastores, das esposas e dos filhos. Eu te dou uma ordem agora. Sai do corpo deles no nome de Jesus. Oh, Jesus. Xarabalabalabaço. Libertação, 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 libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar libertação, libertação. Entre em concordância. Entre em concordância. Entre em concordância. Entre em concordância. A concordância libera a autoridade de Deus. A concordância libera o poder de Deus. A concordância libera o favor de Deus. Oh! 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 Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Abre os teus lábios. Seja cheio do Espírito Santo. Você que estava abatido, você que estava desanimado nesses dias, você que estava sem força, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Oh! 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 Oh, Espírito Santo, te adoramos. Deus está mudando histórias. Deus está mudando histórias. Deus está mudando destinos. Deus está mudando histórias. Oh, erga a tua voz. Deus está mudando o destino desta cidade. Deus está mudando o destino de vidas. Deus está mudando o destino de igrejas, de ministérios, da tua família. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare com toda a tua força, com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz, com grande. Eu cantarei, com grande é o meu Deus,
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim. O começo e o fim. Olha a concordância, olha a concordância. Três se formam em um: Espírito, Filho e o Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Erga tuas mãos aos céus, sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o teu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Eu cantarei, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Declaramos sobre toda a terra, declaramos sobre a nossa cidade, declaramos sobre nossas vidas, que não há um Deus tão grande, que não há um Deus tão poderoso, tão digno de toda a honra e de toda a glória. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar, conforme, em concordância com o seu poder que opera em nós. Amém? Diga: Senhor, eu estou em concordância com a tua vontade, opera em mim o teu poder. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Digno. Digno, 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 adore, digno.